editar atos normativos, né, portanto, exercer a competência legislativa, como suspender direitos fundamentais nas situações de crise. Portanto, o presidente da República tinha alguma liberdade para manejar um dispositivo que o autorizava a decretar, temporariamente é verdade, um estado de exceção. Né? Um estado de exceção. Portanto, podemos falar de uma espécie de ditadura constitucional. Ora, é preciso ver, inclusive, que esse é o momento em que há o debate entre Kelsen e Carl Schmitt sobre a proposta de quem deve ser o guardião da Constituição. Kelsen defendendo que o judiciário deve ser o guardião da Constituição, Carl Schmitt dizendo que o guardião da Constituição é aquele que pode decretar o estado de exceção. E quem decreta o estado de exceção é o soberano, e cabe a ele, portanto, exercer a guarda da Constituição. Bom, ao mesmo tempo, inexistia qualquer cláusula de fidelidade à Constituição, como há na nova Constituição alemã, como há, por exemplo, na Constituição brasileira, de 1988. Não havia também, não havia também previsão de cláusulas pétreas. Quer dizer, o problema aqui da democracia em tensão com os direitos fundamentais. Havia, inclusive, manifestava-se, inclusive, uma despreocupação com o regime constitucional dos partidos políticos. Não havia nenhuma cláusula constitucional que contemplasse o pluralismo partidário, que exigisse, ao mesmo tempo, o pluralismo partidário. Basta ver, portanto, o contraste da Constituição de Weimar para com a Constituição alemã de hoje ou a Constituição brasileira. E inexistia, inclusive, cláusula impedindo delegação de poderes. Delegação, por exemplo, do Poder Legislativo para o Poder Executivo, como nós temos cláusulas desse naipe na Constituição brasileira de 1988, com a exceção da lei delegada e ainda de uma maneira bastante limitada. Mesmo as medidas provisórias do Brasil não podem ser comparadas absolutamente com o poder do presidente alemão conferido pelo artigo 48 da Constituição de Weimar. Isso tudo pode explicar, de alguma maneira, não a crise política, porque a crise política não decorria da Constituição. Era uma crise de momento, era uma crise econômica, as circunstâncias, portanto, políticas e econômicas explicam isso, evidentemente que não a Constituição. Mas a Constituição, de alguma maneira, facilitou, digamos, a ascensão ou a sua morte em função da ascensão do nacionalsocialismo. E como isso acontece? Basicamente a partir da lei de plenos poderes. Ou seja, Hitler assume, pede uma lei de plenos poderes, o parlamento concede a lei de plenos poderes e a partir daí foi a morte do parlamento. Por um lado, ele tem a lei de plenos poderes, ele passa a concentrar em suas mãos, inclusive o poder legislativo, e logo a seguir ele passa a acumular os poderes inerentes ao presidente da República e do chanceler em virtude da morte do presidente. Ou seja, não havia salvaguardas constitucionais que nós encontramos nas constituições mais recentes, inclusive na Constituição brasileira de 1988. Talvez aqui nós possamos falar de dois autores. O primeiro deles é o Alexis de Tocqueville. E Alexis de Tocqueville, um livro clássico chamado O Antigo Regime e a Revolução, ele se pergunta por que a Revolução Francesa desenvolveu-se exatamente na França, que era o país mais desenvolvido da Europa, onde o modo de produção feudal, de alguma maneira, e o poder da aristocracia era um poder quase simbólico. A aristocracia estava na dependência do monarca, onde o monarca tinha constituído uma burocracia bastante forte, onde, apesar de um quadro de desemprego, o Estado agia a partir de uma administração eficiente. Tanto que o direito administrativo francês, embora derive da Revolução Francesa,
deriva também da experiência do antigo regime. E se neste país nós tínhamos um processo econômico onde havia possibilidade de uma mudança social que não se manifestava em outros países, por que a Revolução não se manifestou na Alemanha ou antes na Inglaterra? E a explicação dele é exatamente essa, que naquele momento onde as pessoas antes não viam horizonte nenhum, e quando passam a ver um horizonte, elas portanto, dinamizam a sua caminhada, talvez explique de alguma maneira como tem acontecido a Revolução Francesa. Mas, por outro lado, ela opera uma comparação, um livro, agora já Hannah Arendt, opera uma comparação entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana, e ela se pergunta, por que, Hannah Arendt, por quê? Porque a Revolução Americana deu certo, no sentido de que criou instituições sólidas, e a Revolução Francesa deu certo socialmente, mas não deu certo politicamente. E a resposta é que a Revolução Americana sempre se preocupou com as instituições políticas. E a Revolução Francesa começou se preocupando com instituições políticas e depois passou a se preocupar exclusivamente com as questões de natureza social, deixando as questões políticas para depois. O quadro social sem as instituições implica, na verdade, a possibilidade de uma sucessão de constituições, uma atrás da outra, e um quadro de instabilidade, inclusive com a Restauração, ou seja, o retrocesso da Revolução Francesa em virtude da Restauração ou em virtude ainda da ascensão do Napoleão Bonaparte. Ou seja, talvez o que nós possamos dizer em relação à Constituição de Weimar é que na Constituição de Weimar houve uma despreocupação, quem sabe, com o espaço político, com a criação de instituições políticas, com uma certa garantia constitucional que talvez não pudesse ter evitado a morte da própria Constituição, mas teria eventualmente exigido uma morte diferente, uma morte que implicasse efetivamente a revogação desta Constituição e não o modo como nós verificamos, o modo como aconteceu na Alemanha. Muito bem. Portanto, nós podemos tirar da Constituição de Weimar, trazendo para a experiência brasileira, 3 questões que são da maior importância. A primeira delas diz respeito ao fato de essa Constituição preocupar-se com os direitos econômicos e sociais, e, em função disso, nós tivemos discussões durante a Constituição de Weimar que ainda aparecem agora no Brasil, depois de 1988. Já falaremos sobre isso. A segunda questão foi exatamente neste contexto que nós vimos a emergência de toda uma teoria constitucional professada, por exemplo, por Carl Schmitt, que influenciou profundamente os constitucionalistas ocidentais, particularmente os constitucionalistas de direita, e esses ensinamentos de Carl Schmitt, essas doutrinas de Carl Schmitt, foram trazidas para a experiência constitucional brasileira, a começar a partir da década de 30. Mas um pouco antes ainda, porque já havia uma preocupação no Brasil que envolvia uma crítica à democracia liberal e, por outro lado, apontava para a necessidade da construção de uma verdadeira teoria brasileira da organização nacional, que nós vamos encontrar, por exemplo, em Alberto Torres, vamos encontrar em Oliveira Viana, mas vamos encontrar também em Temístocles Brandão Cavalcante, vamos encontrar também em Francisco Campos, e mesmo nos integralistas,